Boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando para a nossa próxima live do nosso Fórum Tira Dúvidas a respeito do benefício de amparo social. Vamos aguardar o Dr. Lucas entrar para começarmos esse bate-papo a respeito deste tema tão importante sobre o benefício de amparo social. Boa noite a todos. Estou aqui aguardando, já enviando o convite ao Dr. Lucas, esperando o aceite para a gente começar, tá? Aguardem só mais um instantinho que logo ele estará aqui conosco. Opa. Boa noite. Olá, boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Fazer minha breve apresentação, né? A senhora pode abrir a live à vontade aí. Tá me ouvindo? Só para conferir a questão do som, doutor. Tá ouvindo bem? Então, vamos ver se dá um tempinho, os nossos seguidores já estão entrando aí, para estar acompanhando mais esse Fórum Tira Dúvida sobre o benefício de amparo social. É um assunto muito importante que nós verificamos que o doutor já apresentou esse tema na sua rede social, na sua página. Se é possível receber o benefício de amparo social concedido de falecido. Para este momento de hoje, convidei o Dr. Lucas Santos Lima, o qual já tratou desse assunto em suas redes, e eu gostaria que antes do doutor responder essa dúvida do nosso Fórum Tira Dúvida, o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, para os nossos seguidores conhecerem um pouco. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Só um instantinho. Estava arrumando aqui o vídeo aqui. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na nossa live. Meu nome é Lucas Santos, sou advogado previdenciário, atuante aqui em Brasília. Trabalho com no escritório Lima Maissá, eu, né, minhas sócias, que eu estimo muito, doutora Laís, doutora Natália, são feras nas áreas de civil e trabalhista. Inclusive, a doutora Natália está aqui conosco agora nos acompanhando, minha sócia que eu tenho um grande apreço por ela. Doutora, então, iniciando aqui a temática, né, referente à questão de recebimento do BPC para, no caso do falecido, eu trouxe aqui alguns tópicos, algumas, inclusive, portarias para poder auxiliar, principalmente os colegas que vão nos acompanhar aqui, e poder, assim, trazer o tema, inclusive, explicando quando tem direito, quando não tem, qual o procedimento que ser feito na via judicial, por exemplo, que a gente eu vou explicar aqui também esse ponto, para poder, assim, tirar o máximo de dúvidas possíveis, porque muitas das vezes, assim, os herdeiros, eles não imaginam que tem direito sobre esse benefício, de receber o benefício, né, e acabam ali deixando, não vou buscar, não vou fazer o requerimento, na verdade, não vou cobrar esse valor do INSS, porque eu entendo que não tem direito. Às vezes o advogado ainda não domina aquela questão, e acaba que é um valor que pode sim ser recebido, e a gente vai justamente explicar isso aqui agora. É uma dúvida, parece que é uma dúvida pequena, mas as implicações jurídicas decorrentes deste falecimento de um beneficiário é muito importante, porque pode acontecer nesse momento, desde do deferimento ou da tramitação de um processo ou um requerimento administrativo, acontecer essa situação que a gente sabe que é difícil do momento do luto, mas muitos familiares realmente não sabem, e o advogado precisa estar pronto para lidar com essa questão trazida pelos clientes, para esclarecer após morte como pode sacar esse benefício,
e a forma correta para que também não tenha implicações jurídicas que sejam prejudiciais, né, doutor? Porque não é simplesmente chegar lá, usar o cartão desse beneficiário falecido e sacar o benefício. Então, doutor, gostaria que você trouxesse a nós os seus conhecimentos a respeito da forma e dos procedimentos que existem no INSS de controle para evitar esses pagamentos dos benefícios após a morte para os beneficiários e para que seja feito pagamento para a pessoa correta, que seriam seus sucessores e dependentes. Doutor, vou te dar a palavra, fique à vontade para trazer esses conhecimentos aí aos nossos seguidores. Muito obrigado. Então, vamos lá, vamos iniciar. Com referência, então, quando aberto o requerimento de BPC, né, primeiramente, vamos fazer uma explicação. Já teve caso de pessoas se perguntar o que é um BPC? BPC, amparo social, benefício assistencial, ou LOAS, né? O benefício de prestação continuada é um benefício que não é previdenciário, ele é de natureza assistencial, pago ao idoso ou ao deficiente. Esse idoso ele tem de ter 65 anos ou mais, tem de preencher a questão do critério de 1/4 do salário mínimo quando aberto o requerimento e cadastro único atualizado. 2 anos, a cada 2 anos ele tem que estar atualizado, com previsão no artigo 20 da lei da LOAS e o decreto 6.214 de 2007. Também, artigo 4º vai ter essa previsão também. Então, o LOAS, conceituando, é isso, né? E como que ele vai gerar o direito, por exemplo, dos herdeiros de poder receber? Vamos falar o seguinte: o requerente, ele abre o requerimento de BPC LOAS e, enquanto vai tramitando, ele faz a avaliação social, que vai verificar se ele preenche o requisito de socioeconômico de 1/4 do salário mínimo. E, após isso, se for o deficiente, ele vai fazer a perícia médica para a verificação do enquadramento de pessoa com deficiência. Inclusive, tem previsão no artigo, salvo engano, 16 do decreto 6.214, os parâmetros da pessoa com deficiência. Então, são as barreiras que impossibilitam de viver em plena igualdade com as demais pessoas da sociedade, e tem os outros requisitos também que ele vai trazer da questão da deficiência, né? Então, preenchidos os requisitos, feita a avaliação social, feita a perícia médica, será devido o benefício de prestação continuada, com efeitos financeiros a partir da data da entrada no requerimento administrativo, a DER, com previsão, inclusive, na portaria 3/2018 do INSS, que é a portaria que regulamenta o benefício de prestação continuada. Agora, a seguinte situação. Requerente abriu o requerimento do BPC, está ali, não fez a avaliação médica, não fez a perícia médica ainda. Nessa situação, vai gerar direito ou não? Bom, sobre essa situação, havia uma discussão, e aí no âmbito judicial também, mas já era mais sedimentada a jurisprudência, de que deveria-se primeiro preencher os requisitos para a concessão do benefício. Ano passado, em 2022, veio a portaria de número 22 do INSS, que trouxe essa regulamentação mais clara, e inclusive ela absorveu essa jurisprudência, né, em que para concessão, na verdade para o pagamento do valor residual aos herdeiros, seria necessário que preenchesse os requisitos. Um ponto importante é que, em se tratando de BPC, nós não estamos tratando de pensão por morte aqui, porque o benefício de prestação continuada, ele, como eu já falei, ele não é um benefício previdenciário, então ele não vai gerar direito à pensão por morte. Então, o que nós estamos falando é os resíduos. Enquanto tramitava o benefício, ele vai gerar os resíduos, e esses resíduos tinha-se um entendimento que era devido, antes, né, tinha-se na verdade uma discussão se era devido ou não aos herdeiros. E aí, tinha-se muitas jurisprudências que dizendo no sentido de que sim, que por ser um benefício personalíssimo, os resíduos eles eram devidos, né, aos herdeiros. Então, quando veio a portaria Doutor, 22... esse entendimento, até mesmo para
esclarecer para os nossos seguidores, foi até já sedimentado pela Turma Nacional de Uniformização, não há dúvidas a respeito disso, tá? A Turma Nacional firmou esse entendimento desde 2016. Então, não há dúvidas, os nossos colegas não precisam ter receio de estar pedindo esse pagamento, porque até mesmo, como o doutor falou, essa questão jurisprudencial já está sedimentado pela Turma Nacional. Tá? Então, todos aqueles que pretendem, têm uma situação concreta no escritório, pode pedir por causa dessa questão que o doutor está falando aí, da questão da natureza personalíssima. E esse entendimento da TNU nos dá um pouco mais de segurança para poder estar solicitando isso, tá, doutor? Só queria abrir esse parênteses para que os nossos colegas não tenham receio de fazer essa solicitação por causa dessa natureza personalíssima que o doutor falou, até mesmo já reconhecida pela TNU. É isso mesmo. Como ele tem essa natureza personalíssima, foi um dos parâmetros que utilizaram na TNU para falar, olha, a partir de agora, os resíduos, até da data de entrada do requerimento, no caso, até a conclusão, são devidos aos herdeiros. E aí, a portaria 22, ela já veio trazendo justamente essa jurisprudência, só que no âmbito do próprio INSS. Que ali, no caso, dá para resolver. Exatamente. Isso. Então, a partir dali, trouxe essa jurisprudência nesse sentido. E aí, ele traz essa questão, né, de poder, só que aí ele traz no mesmo sentido que a TNU. Se o requerente não preencheu os requisitos, a avaliação social ou a perícia médica, é entendido que não é devido. Ele vai ser devido quando, feito a perícia médica e feita a avaliação social, a partir do momento que preenchidos os requisitos, será devido. Aí tem que ter esse cuidado, porque se durante a análise ele não ficou verificado o preenchimento dos requisitos para acesso ao benefício, às vezes nem a justiça vai adiantar, né, a suscitar em caso judicial, porque, como eu falei, não preencher os requisitos não será devido. Então, tem que se atentar a esses dois pontos. Se o óbito por si só não resulta nessa extinção do processo, mas é necessário que, com todos os elementos comprobatórios, faça a prova de que ele implementou os requisitos, mesmo administrativo como judicial. Porque muitas vezes pode ser que o segurado venha a falecer depois de ter feito já avaliação social e perícia lá no INSS, estava só pendente de sair o comunicado de decisão. Aí, já estando demonstrados os requisitos, aí não gera a extinção desses pagamentos, né? E tanto no processo judicial. Às vezes esse segurado já fez a perícia, a assistente social já foi na casa, estava só pendente do juiz proferir a sentença. Então, é isso que o doutor está passando aí para nós, né? Dessa questão de que não existe uma extinção do pedido ou até mesmo desse reconhecimento por falta de sair essa carta ou dessa sentença. Não é isso, doutor? Antes da portaria 22, o que acontecia? Se, durante a tramitação do processo administrativo previdenciário, o requerente vinha a falecer, independente da fase em que se encontrava, se após ter feito a perícia médica ou a avaliação social, era indeferido de plano sumariamente. Era a regra. Olha, faleceu, indefere de plano. E aí aí começou a discussão na jurisprudência, então veio essa questão dessa normativa da portaria 22 de 2023, que falou, a partir de agora, se após cumprido todos os requisitos, né, preenchidos os requisitos, é devido, ainda que a conclusão ocorra após o óbito. E aí vai ser pago aos herdeiros. Um ponto que a gente utiliza aqui no nosso escritório, por exemplo, a gente pede a certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte. Tem juiz que pede, né? Tem um juiz que solicita que nós apresentemos a certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte, porque se houver dependentes cadastrados, aqueles dependentes eles vão ter o direito, né, no caso. Agora, se não houver, na forma da lei civil, aí inclusive observa até a portaria ANN 128.
que inclusive aqui no meu feed eu faço essa postagem, que ele observa a questão do direito civil, mas observando também a questão da certidão de inexistência de dependente habilitado da pensão por morte. Então, é nesse sentido. Tiver, né? doutor, esclarece para os nossos seguidores aí, se tiver nessa certidão um dependente habilitado na pensão por morte, é esse que tem direito ao recebimento do total desses resíduos, doutor? E nesse ponto é que acontece, a gente junta, porque se houver um dependente habilitado, por exemplo, né, acaba que ele é que vai ter ali a possibilidade. Mas se não houver, mas assim, a gente faz esse ponto porque a gente já teve casos de juiz solicitar e a gente tem que juntar no processo judicial. Quando é o caso quando os herdeiros, a gente faz por meio de uma ação própria, uma situação de levantamento de alvará, para ter acesso. Essa outra dúvida que eu também iria perguntar para o doutor, como que é aí na sua região, essa questão de exigência, se os juízes federais aí habilitam esses herdeiros, sucessores, diretamente no processo, ou se eles exigem o alvará da Justiça Estadual para que faça essa habilitação no processo para recebimento desses resíduos dos atrasados do benefício do beneficiário falecido, doutor? Bom, esse é o segundo ponto, que o que acontecia? Antes, entendia-se que deveria se aguardar o trânsito em julgado, para depois os herdeiros poderem lá habilitar um crédito e eventualmente cobrar aquele crédito, né, para pudessem fazer a partilha. Depois de muita discussão jurisprudencial, começou a se entender que não precisa se aguardar até o trânsito em julgado da ação processual. Contudo, que ocorra após a perícia judicial, se for o caso, por exemplo, de deficiente. Ou a perícia social também, eles vão poder se habilitar, que esse é o entendimento hoje, que eles podem se habilitar após a perícia médica, no caso, ou na avaliação de perícia social. Inclusive, eu tenho 2 julgados que eu vou deixar aqui para o pessoal, para caso, né, vocês for precisarem fundamentar para eventuais da TNU e do TRF3, nesse mesmo sentido, para poder utilizar como jurisprudência, no caso de vocês, que se forem fundamentar a petição, as ações processuais nesse sentido, até mesmo para fins de estudos. Então, eu já fiz aqui uma coletânea de algumas jurisprudências justamente para isso. Então, tem esses 2 pontos, esses 2 momentos, né? E aí, antes, que eu falei, os juízes falavam, não podem habilitar os herdeiros agora durante o curso do processo, tem que aguardar o trânsito julgado, e aí aguardar o trânsito julgado para poder, enfim, eles poderem habilitar no crédito e poderem cobrar. Aí, depois de muita desconstrução desse entendimento, começou-se a criar o entendimento de que é possível que eles se habilitem após a perícia judicial, no caso, ou a perícia social, que no caso, quando ficar demonstrados o preenchimento dos requisitos do benefício. Aí eles podem se habilitar. Então, veja que existe toda um rigor burocrático até mesmo para fazer essa habilitação. Não existe a possibilidade de fazer um saque em nome desse segurado falecido. Nós temos que avisar e atentar muito a todos dessa questão, porque aquilo que for feito de saque em nome do próprio beneficiário após o óbito, isso é um saque indevido, né, doutor? Não há possibilidade de fazer dessa forma. Há essa necessidade de fazer essa habilitação desses sucessores, mesmo que seja na esfera administrativa, fazer essa solicitação de pagamento não recebido, juntando todos esses sucessores do segurado, e não utilizar a conta deste beneficiário. Não existe uma proibição dos familiares receberem, mas existem algumas limitações e regras para que isso aconteça, né, doutor? Isso. Tem essa limitação de que se foi pago na conta do requerente, eles não podem mexer nesse dinheiro, jamais. Tem que fazer da forma que habilitar, fazer a solicitação de pagamento não recebido, e aí sim, feito todo esse procedimento, é que pode receber o benefício, receber os valores residuais.
fazer o recebimento do valor que foi depositado, pago, lá no caso na conta do requerente, após o óbito dele, é muito, na verdade, você acaba configurando até mesmo a apropriação dos valores de forma indevida. Isso gera um problema, uma questão de esfera penal, provavelmente, né? Então, o ideal é não sacar. Eu tenho um exemplo de um caso aqui, que no caso, assim, ele veio a falecer, bem, ainda não haviam dado abaixo, né, feita ali a questão do comunicado que ele veio a falecer, esse segurado, esse requerente. E eu avisei a família, olha, o pagamento a partir do mês que vem, ele já não pode mais ser, não mexam nele. Porque esse pagamento, inclusive, ele não é mais de vocês. Esse pagamento ele foi pago após o óbito ali, já não é mais. Ele tem que retornar para os cofres, para o público, porque ele não é mais dos herdeiros. Então não mexam nesses valores. Os valores que foram pagos antes do óbito não haveria em tese problema, mas até por uma questão de segurança, porque se vocês receberem após isso, é muito arriscado. Então vocês podem estar recebendo de forma indevida. Então, tem que observar isso, que o valor ele vai ser pago da forma que tem os herdeiros, a forma dos herdeiros, tem que observar, tem situações que é necessárias, por exemplo, a ação de alvará para levantamento. Então, tem que observar esses requisitos, essas formalidades para evitar problemas futuros. Até mesmo, eu gostaria de ressaltar aos nossos seguidores que é uma notícia fresquinha que saiu recentemente, uma instrução normativa, a número 147, agora dia 15 de maio de 2023, realmente instituindo diretrizes e os procedimentos para o INSS recuperar os valores creditados e disponibilizados indevidamente posteriores ao óbito. Então, quer dizer, hoje o INSS cria ferramentas para ele poder fazer a recuperação, restituição e cobrança desses valores. Então, é importante que os familiares que tenham detenção a esse direito de receber os valores que o segurado não recebeu em vida, que façam todos esses procedimentos de habilitação desse crédito, desta sucessão, provem essa sucessão, até mesmo, se necessário, pedir uma autorização judicial, porque muitas vezes, para você fazer a solicitação de pagamento não recebido, o INSS, nesta ferramenta, exige esse alvará judicial para que possa liberar esses créditos aos seus dependentes, pois a partir do momento que é emitida essa certidão de óbito no cartório de registro civil, o cartório já imediatamente manda essa comunicação para o INSS para bloquear. Então, qualquer valor que haja esse saque indevidamente, o INSS hoje em dia já tem também uma nova instrução normativa com procedimentos que ele pode adotar para fazer essa restituição. Então, fica muito mais tranquilo e seguro agir em conformidade com essas regras que nós estamos hoje aqui esclarecendo nesse Fórum Tira Dúvida, para que esses valores que sejam devidos a esse beneficiário sejam realmente recebidos pelos familiares. Não é um desestímulo de receber, mas sim de adotar os procedimentos corretos para que possa fazer esse saque de forma devida, né, doutor? Isso mesmo. Tem que observar esses procedimentos, porque se houver o saque indevido, aí acaba que provavelmente corre o risco de uma eventual execução fiscal, corre o risco de eventual, assim, responder na esfera penal, dependendo da gravidade. Então, não, mesmo que esteja lá fácil só ir lá e sacar, mas se você for lá e sacar, vai ter um problema muito grande. Isso gera um problema muito grande. Então, é ideal que seguir a formalidade. Está com dúvida, não estou conseguindo saber o que preciso fazer, procura um advogado especialista em direito previdenciário, ele vai saber orientar, fazer ali iniciar, né, o processo da forma correta, juntando os documentos necessários, até mesmo porque muitas das vezes é aberta a exigência, o servidor está com dúvida, está ali faltando, está com um documento que não está claro, às vezes tem alguma informação que está equivocada, pode acontecer, e geralmente ele vai utilizar para fazer essa verificação lá da certidão de óbito, no sistema CIRC, né, que é o sistema de informações
de registro civil. Então, ele vai verificar o nome tanto da filiação, como o nome do requerente, se está ok, os dados, tudo isso ele vai olhar um a um, criteriosamente, para evitar justamente o pagamento indevido. Porque senão até mesmo ele tem essa responsabilidade de não deixar ocorrer esse pagamento de forma indevida, porque ele também pode vir a ser punido aí, né, dentro da esfera administrativa. Então, justamente ele tem esse rigor, assim como os próprios herdeiros, eles também têm que ter esse rigor, esse cuidado, justamente para evitar problemas futuros. Observar a questão da documentação, se o valor está na conta, a forma correta não é sacar, né, como você falou. Então, para evitar problemas futuros aí, penais, aí, por exemplo, né. Existe até mesmo uma ferramenta no aplicativo do Meu INSS, onde os familiares que desejarem também comunicar o falecimento no INSS, pelo Meu INSS 1135, ele pode solicitar o serviço de desistência, encerramento e renúncia de benefício para que o INSS peça a solicitação de volta desses créditos e depois ele remita esse pagamento em nome desses sucessores, tá? É uma situação que merece muita atenção. Enquanto o pagamento está sendo processado, às vezes pode ocorrer esse óbito e o INSS não tem o tempo hábil. Então, é de rigor observar isso, até mesmo se possível e necessário, fazer essa solicitação da desistência e encerramento do benefício para que o INSS possa adotar as medidas necessárias para o bloqueio e remissão desse pagamento nos nomes desses sucessores dependentes habilitados. Achei muito interessante, nós estamos aqui com o chat aberto, se alguém tiver alguma dúvida pode estar encaminhando para nós, e depois a gente pode estar reabrindo a rediscussão do assunto, mas hoje o doutor Lucas aqui pôde trazer esclarecimentos importantes sobre isso, trazendo um direcionamento importante para aquelas pessoas que têm valores a receber, estavam com inseguranças de poder adotar esse procedimento, e agora já tem assim, um norte do trabalho a ser desenvolvido com esses beneficiários e seus dependentes, para que possam estar recebendo esses créditos da autarquia, porque são devidos, né, o beneficiário desse benefício assistencial não tem culpa pela essa morosidade da análise do seu benefício e desses valores que não foram creditados na época correta. Então, aqueles que não tiveram esses créditos liberados podem sim estar buscando o pagamento disso. São valores, às vezes, bem relevantes, dependendo da duração desse tempo de requerimento ou do processo judicial. Então, muitas vezes é possível resgatar esses valores e receber. Eu agradeço a participação do Dr. Lucas, tá? O Instagram dele está lá no nosso portal Previdência Educação. Qualquer dúvida também, acredito que o Dr. Lucas esteja à disposição dos nossos seguidores. Mandem os seus questionamentos, que nós podemos estar marcando mais um fórum Tira Dúvidas com mais questionamentos que sejam importantes para o trabalho com esses benefícios assistenciais e demais benefícios que tenham essa insegurança de estar atuando. Doutor Lucas, agradeço a sua participação mais uma vez nesse Fórum Tira Dúvida e agradeço a parceria aí para estar passando informações tão importantes aos nossos seguidores, doutor Lucas. Eu agradeço a doutora pelo convite, foi sem dúvidas excelente a oportunidade de estar aqui, podendo participar, tirar essas dúvidas, falar sobre um tema que muitas das vezes é pouco conhecido, né? E até mesmo poder ajudar muitos colegas que atuam, né, aqui também na previdenciária, às vezes tem dúvida de qual é a forma de fazer o requerimento, o que precisa, como iniciar. Então é sempre bom poder ter essa oportunidade. Eu agradeço aí a doutora pelo convite, né? Fico imensamente feliz. E, como a doutora já colocou, fico à disposição para quem tiver dúvidas, pode me perguntar na minha rede social, pode mandar mensagem no direct. Faço questão de tirar dúvidas, até porque quando você tira dúvidas, você está ali
de certa forma, praticando, você está é uma oportunidade de você relembrar a matéria, né, ter a oportunidade de estudar a matéria. Às vezes, quando você não está com a resposta pronta, você vai lá estudar de novo e volta com a resposta para poder dar para o professor. Então, sempre é bom essa questão de você poder tirar dúvidas de quem precisa, de quem está da hora aí com essa situação. Né? Então, mais uma vez eu agradeço, doutora, e fico à disposição aqui para outras oportunidades que vierem a surgir, principalmente sobre direito previdenciário, que é uma área que eu amo de coração. Obrigada, doutor. Uma boa noite a todos, exclusivamente ao doutor, e espero nos encontrar em breve mais um Fórum Tira Dúvida. Até logo. Boa tarde, boa noite a todos. Até logo.